extravasamento de plasma, né? Então, extravasamento, então é só para vocês entenderem que líquido é esse? Plasma. Então, é o extravasamento de plasma para regiões intersticiais ou em cavidades do organismo. E aí, quando a gente vem falar de edema, novamente a gente precisa entender sobre algo que a gente já discutiu lá na inflamação, que são as forças de Starling. Quais são essas forças de Starling? Pressão hidrostática e pressão coloidosmótica. Ok. Então a gente vai fazer uma revisão do que a gente já viu lá na inflamação. Pressão hidrostática é aquela que, como a própria setinha aqui menciona, é aquela que manda o líquido de dentro do vaso sanguíneo para o espaço extravascular. E a pressão oncótica ou coloidosmótica é aquela que devolve o líquido do espaço extravascular para o espaço intravascular. Então, em condições normais, sem falar de nenhum processo patológico, sem mencionar inflamação, sem mencionar insuficiência cardíaca, sem mencionar nada de anormal, nós temos naturalmente plasma sendo extravasado para o meio extravascular, certo? Por que a gente não fica inchado naturalmente, edemaciado, se a gente tem esse plasma extravasando e essa pressão oncótica coloidosmótica sendo devolvida? Porque nós temos os vasos linfáticos, né? E a minha pergunta é para mencionar para a gente também que a resultante dessas forças não é zero. Eu não tenho a mesma quantidade de plasma que extravasa, não é a mesma quantidade que é devolvida pela pressão oncótica ou coloidosmótica. E aí, nesses casos, como a Giovana nos relembrou, nós temos os nossos vasos linfáticos que estão a todo momento drenando esse excedente de líquido. Então, naturalmente, gente, nós temos a pressão hidrostática mandando plasma para fora, a pressão oncótica ou coloidosmótica devolvendo o plasma para dentro, e os vasos linfáticos, eles são responsáveis por drenar este excedente que fica, já que a resultante dessas forças não é zero. Ok? Lembraram disso? Sim? Ou mais ou menos? Professora, esse líquido que passa naturalmente, pode chamar ele de transudático? Então, é essa a questão. Este líquido que passa normalmente, ele tem características muito semelhantes com o transudato. Então, é por isso que a gente menciona o transudato como sendo esse líquido normal. A composição, a cor dele é muito semelhante com a do transudato. Só que qual que é a diferença? O que é um transudato? É um líquido muito pobre em proteínas plasmáticas, tá? E em condições normais, a gente também tem extravasamento de proteínas plasmáticas. Então, por que isso é mencionado e por que isso é muito confundido? Porque eles têm uma composição muito semelhante, exceto pela quantidade de proteínas plasmáticas. Pode falar. Professor, no caso lá da acite que fazer reposição de albumina, seria um exudato para ele liberar? Porque como está perdendo proteína, já vamos mencionar ali a acite, tá? Transudato, tá? Transudato? Mas e o que faz reposição de albumina? Então, por quê? Gente, vamos entender o porquê, que era onde eu gostaria de chegar aqui com vocês agora. O que a gente tem? Então, vamos ali. Em condições de normalidade, a pressão hidrostática manda o plasma para fora, a pressão oncótica devolve o plasma para dentro. O que é a condição necessária, obrigatória, para que eu tenha essa pressão oncótica ou coloidosmótica funcionando? Quantidade de quê? De proteínas plasmáticas, de albumina. Então, se eu tenho uma baixa quantidade de proteínas plasmáticas, de albumina, o que vai acontecer? Na verdade, não vai voltar, né? Na verdade, vai ter o extravasamento normal de plasma e a quantidade que era para ser devolvida não vai ser devolvida. Por quê? Não entendi o início. Tem. O que você não entendeu? A parte do início, antes de chegar na albumina.
Então vamos lá. Então a gente já vai mostrar, enquanto a gente já vai ter outros exemplos aí, vai ficar mais claro para vocês, tá? Outras imagens que representam através de imagens isso. Deixa eu já colocar numa imagem como essa, que fica mais fácil pra gente discutir. Então é isso aqui que eu quero chegar com vocês, depois a gente volta nas outras imagens, ó. Então vamos pensar, isso aqui é o que acontece em condições de normalidade. Eu vou deixar esse esqueminha aqui que fica mais fácil pra gente entender. Então isso aqui está representando um vaso sanguíneo, aqui representa as células endoteliais, que são células de revestimento. A setinha azul está indicando quem? A pressão hidrostática, que em condições de normalidade, essa pressão hidrostática, ela está mandando o plasma para fora. O verdinho está representando quem? Pressão coloidosmótica ou oncótica, que é aquela que devolve o plasma para dentro do vaso. O que a gente precisa entender no caso como o Thales? Thales mencionou, no caso de ascite ou em outras condições que a gente vai estudar daqui a pouco, o que a gente tem que entender? Essa setinha verde aqui que indica a pressão oncótica ou coloidosmótica, ela depende exclusivamente da quantidade de proteínas plasmáticas que a gente tem, de albumina. Se eu tenho uma redução de albumina, que é o que a gente vê aqui, ó. Se eu tenho uma redução de albumina, vocês concordam comigo que a pressão coloidosmótica, ela depende de albumina para ela funcionar? Se eu tenho redução de albumina, a pressão coloidosmótica, ela não vai devolver o plasma para dentro do vaso sanguíneo. E isso vai gerar uma condição de quê? De edema, de acúmulo de líquido. Por quê? Porque eu tenho uma redução da pressão oncótica ou coloidosmótica. Então, a gente vai entender que o edema ela pode acontecer em várias situações. Eu posso ter edema porque a pressão hidrostática está aumentada, eu posso ter edema porque a pressão coloidosmótica está reduzida, eu posso ter edema porque eu não tenho vaso linfático que está drenando como deveria. Então, eu tenho vários mecanismos, vários patogênios que podem culminar com a formação de edema, e a gente vai entender cada uma delas. Só para eu ter certeza que eu entendi, em condições normais, na pressão hidrostática vai sair o plasma e na coloidosmótica vai entrar novamente. Sim. Aí o edema vai acontecer quando o plasma não entrar novamente, né? Neste caso, então vamos... esqueci esse nome. Tainá. Então vamos tentar responder a pergunta da Tainá. Neste caso que a Tainá mencionou, deixa eu dar um exemplo, trabalhar com porcentagem, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então vamos lá, que é um dos exemplos que tem aqui. Em condições normais, 100% do plasma ele é extravasado pela pressão hidrostática, ok? 100% é devolvido? Não. 85% é devolvido. Isso acontece normalmente, fisiologicamente. Nem toda a pressão hidrostática, nem todo o plasma que sai através da pressão hidrostática é devolvido. Nosso organismo não trabalha dessa forma, sobra 15%. Toda vez está sobrando 15%. Esses 15% geram edema? Não. São drenados pelos nossos vasos linfáticos. É assim que acontece normalmente. Então, sai 100%, devolve 85%, 15% drena. Ok? Por que eu posso ter formação de edema, que é o que a gente vai trabalhar aqui Às vezes vocês ficam com dúvida porque vocês vão se precipitando. O que a gente vai trabalhar? Que ao invés de sair 100%, por algum motivo pode sair 120, 130. Quanto que vai devolver? 85. E aí sobra quanto? 30, 45, 45, né? Então vamos pensar no exemplo, vamos supor que saia 130%. Tá devolvendo 85. Vai sobrar quanto? 45. Parecendo a Dilma. Vocês lembram da conta da Dilma? Tô igualzinha a Dilma aqui, tô pensando aqui, vai não fazer
Então saiu 130%, devolveu 85%, vai sobrar 45%, não é? Vocês são meus eleitores. Sobra 45%, ok? Sim? Quanto que a gente vai estar conseguindo drenar? 15%, a gente consegue. Às vezes a gente pode aumentar a capacidade de drenagem. Vamos supor que a gente consiga drenar 20, 25%. Não vai sobrar muito líquido ali ainda? É aí que gera edema. Isso aqui é no caso de pressão hidrostática aumentada. Sempre vai ser 85. Eu posso, é uma pergunta interessante da Santa. Neste caso que a gente está aumentando, a gente só aumentou a pressão hidrostática, tá? Que é o caso que acontece na inflamação. Eu aumento tanta pressão ali dentro do vaso que a pressão hidrostática ela aumenta muito. Neste caso, a pressão oncótica vai aumentar? Não, só a hidrostática. Então é aquilo, a gente está mandando 130, está devolvendo 85. Sempre vai conseguir devolver, neste exemplo que eu estou falando, só 85. Então significa que ali 45% não está sendo devolvido. Os meus vasos linfáticos vão conseguir drenar 15. O que eu posso aumentar, Santa, é a capacidade de drenagem. Os meus vasos linfáticos podem trabalhar mais para drenar mais. Eles aumentam um pouquinho aqueles 15%, chegam a 20%, mas mesmo assim a gente tem ali uma quantidade que não vai ser drenada e vai ficar acumulada ali no tecido. Qual que é seu nome? Giovana. Você é da turma de quarta? É. Ah, estou lembrando muito da Giovana. Pode falar. No caso da porcentagem, quando tem baixa de albumina, em relação a 1 é 85%, né? Perfeito. Olha a colocação da Giovana. Quando a gente tem uma redução de albumina, que a gente vai entender em que condições isso pode acontecer, o que está atrapalhando ali? A pressão oncótica. Então, aquela pressão oncótica que deveria drenar 85, vai drenar 40, vai drenar 50. Então, neste exemplo que a gente deu, quando a gente tem uma baixa de albumina, o defeito está ali, na pressão oncótica. Ao invés de drenar 85%, está drenando 40, está drenando 50, está drenando 30. Quanto que está mandando para fora? 100. Pressão hidrostática, vamos supor que ela esteja normal. Está mandando 100%. Quanto que está devolvendo? 50, ao invés de 85. Quanto que está sobrando? 50. Essa foi fácil. Então, estou mandando 100% para fora, estou devolvendo 50. Está sobrando quanto? 50. Vasos linfáticos estão drenando quanto? 15%. De 50 menos 15, 35. E aí, não está sobrando 35% de líquido ali que não está sendo drenado, não está sendo devolvido e não está sendo drenado? É esse excedente que vai gerar. Se aumentar a albumina, se você aumentar a albumina, você consegue aumentar a sua capacidade da pressão oncótica. Entendeu? Por que eu reponho a albumina para fazer com que essa pressão oncótica funcione normalmente. Certo? Mas isso vai ficar mais claro agora. A gente vai trabalhar esses exemplos aqui, tá? Então vamos voltar aqui pro eixo e depois a gente trabalha mais com esses exemplos. Então vamos lá, ó, aqui uma definição de edema. Em geral, a saída de líquido da terminação arteriolar da microcirculação para o interstício é quase, lembrem-se que tem um quase, equilibrada pelo influxo na terminação venular. Uma pequena quantidade de líquido pode ser deixada no interstício sendo drenada pelos vasos linfáticos. Que é o exemplozinho que a gente estava dando. A gente manda 100%, quase que a totalidade volta. Quase 85%. Sobra 15%, né? Esses 15% vão ser drenados pelos vasos linfáticos. Morfologicamente, na microscopia, como que a gente vê edema? Líquido, será que a gente vai visualizar na microscopia? Não vou. Vou ver cor de líquido? Não. O que eu vou observar? Que existe um aumento de tamanho daquelas regiões. Então, vamos pensar isso aqui nesse exemplo. Daqui a pouco tem uma imagem da microscopia. Isso aqui está representando as nossas fibras colágenas em condições de normalidade. Elas ficam localizadas paralelas umas às outras. Quando por algum motivo está tendo um extravasamento de líquido, eu começo a ter líquido acumulado aqui nessas regiões.
Quando eu for observar isso na lâmina, se eu tenho líquido acumulando, a gente vai estar espaçando fibras colágenas. Eu vou ver o líquido lá na microscopia? Não, mas eu vou ver o espaço, que eu sei que isso aqui, em condições de normalidade, essa fibra colágena ela estaria aqui, ó, do ladinho dessa. Se eu estou vendo que elas estão espaçadas umas das outras, significa que tem líquido sendo acumulado ali nessa região. E aí a gente vê, ó, olha aqui na microscopia, em condições de normalidade e em condições de edema. O que eu vejo? Espaçamento. Eu vejo espaços em branco, gente. Onde está tendo líquido? Nessas regiões. Então, quando eu começar a observar esses espaços em branco entre regiões de colágeno, vocês podem procurar vasos sanguíneos ali, que vocês vão ver vasos sanguíneos hiperemiados. E aí é uma condição que a gente vai vendo que está relacionada a outra. A hiperemia é relacionada ao edema. Então, o que eu teria aqui, ó? Edema, líquido. Só que o líquido ele preserva na hora de observar a lâmina? Claro que não. Então eu vejo aqui os espaços em branco que estão representando então aquelas regiões que estariam sendo ocupadas pelo líquido. Na prova eu posso colocar tanto edema quanto líquido. Se apontar nessa região. O ideal é você colocar edema. Edema? Tá. Ou plasma, né? Extravasamento de plasma. Porque quando eu falo líquido, Pode ser qualquer coisa. pode ser. Sangue não, Um porque negócio sangue é mexendo massa. ali. Tem um negócio mexendo ali na janela. Pode ser. Água. Lembra da degeneração hidráulica? Não extravasava água. Então, assim, é muito ambíguo eu falar líquido. Então, edema. Só o espaçamento ou aumento de algumas células também? Geralmente espaçamento, tá? Só o espaçamento. Porque algumas vezes a gente vê. Ai, eu tô achando que eu tô doida, mas não tô não. Rodo tá passando ali? É rodo? Rodo? Pra mim que era um rodo que tá passando, não? Deve ser. Hã? Não tem alguém limpando, gente? Não? Eu tô doida? É porque essa Agora não vai passar, mano. é que é esperada De rodo tá bom. Tudo bem, né? Não, mas não era isso. Não era isso. Então vamos aqui, gente. A gente é muito aleatório. Sai do edema, vai pra Dilma, pro Pênis, o negócio aqui é bem do rodo. Então, geralmente, na microscopia, o edema ele é visto através desses espaços em branco, tá? Eles se dão ali por conta do acúmulo de plasma. Eu falo muito líquido, mas vocês também têm que me corrigir, tá? Porque se vocês colocarem líquido na prova, vai estar errado. Então, extravasamento de plasma. Eu colocaria acúmulo de plasma ou só plasma? Plasma. Plasma. Qual plasma? Mas se colocar acúmulo, tá errado não. Priscila perguntou se tem alguma característica diferente do exudato para o transudato. Pode ser que a gente vá observar isso, tá? Porque não é sempre. Depende muito da quantidade de proteínas plasmáticas que a gente tem. Geralmente no exudato pode ser que a gente vai observar este líquido, este espaço de cor rosa. Porque proteína sempre cola com eosina. Então a gente vai observar uns espaços, mas ao invés de estarem brancos, eles podem estar mais rosados. Eles podem ter uma afinidade maior com eosina, tá? Mas na prática a gente não cobra isso de vocês, que vocês diferenciem do exudato do transudato, porque a depender da quantidade de proteínas plasmáticas, não é sempre que a gente vai ver esse espaçamento com uma coloração mais rosa, tá? Mesmo sendo um exudato, pode ser que a gente ainda vá visualizar isso branco, ok? Mas a gente pode ter essa diferença de coloração.
Alterações na macroscopia. Se está acumulando plasma, se tem alguma coisa se acumulando ali, é normal a gente pensar que a região vai ficar tumefeita, vai ficar com uma tumoração. Tumoração aqui está relacionada com aumento de volume, tá? Com aumento de tamanho. Muita gente associa a tumoração com neoplasia. Tumor é relacionando ali a uma massa sólida de células malignas. A palavra tumor, ela está relacionada sempre com aumento de volume. Uma tumoração, uma neoplasia, ela geralmente aumenta o volume? Sim, tá? Mas nem toda tumoração está relacionada a um tumor de células malignas. Tumor a gente sempre menciona com relação ao aumento de volume. Alisamento de relevo, acúmulo de líquido, aumento de peso. Tem gente que tem muita retenção de líquido, que às vezes precisa até tomar diurético. Às vezes a pessoa se pesa de manhã, ela pesa 70 quilos. Quando ela chega no final do dia, ela vai pesar à tarde lá na bala, ela engordou 5 quilos, 75. Significa que ela engordou 5 quilos? Claro que não. Quem que engorda 5 quilos num dia só? Mas às vezes no calorão que tá fazendo, às vezes a pessoa não tem o hábito de beber muita água, às vezes ela já tem algum problema, alguma condição. A pessoa retém muito líquido. Isso vai depois se manifestar através de um aumento de peso, mas isso não significa que seja gordura. Então é comum, né, que no edema a gente tenha este aumento de peso. A superfície, por ficar muito tumefeita, ela fica com um aspecto bem lisinho, tá? Nomenclaturas, de acordo com a região onde a gente está observando esse acúmulo, a gente pode ter uma nomenclatura diferente. Então, a gente geralmente usa o termo de hidro mais estrutura afetada, ó, hidrotórax, hidropericárdio, hidroperitônio, que é o termo popularmente, o termo, na verdade, o termo correto, né, para o popular que a gente chama que é ascite. E aí, falando mais popularmente, como que vocês já escutaram falar ascite? Barriga d'água, né? Então, a ascite, que é a mesma coisa de hidroperitônio, é o que popularmente a gente conhece como barriga d'água. E o termo correto, quando a gente fala em edema generalizado, é anasarca. Então, aqui só uma questão de nomenclatura. Olha ali o que a gente menciona de ascite, né? A famosa barriga d'água. Então, aqui só para a gente entender aquilo que a gente precisa para entender que o edema, olhem aqui alguns exemplos. Ó, deixa eu mostrar. Olha aqui alguns exemplos. O edema, ele pode ter causas variadas. Eu posso ter edema por causa de resposta inflamatória. Eu posso ter edema por conta da redução da pressão oncótica. Eu posso ter edema por conta do aumento da pressão hidrostática. Eu posso ter edema por conta de aumento de pressão, por conta de retenção de sódio, por conta de obstrução linfática. Eu posso ter edema de forma idiopática, sem nenhuma causa conhecida, sem conseguir relacionar a nenhum desses processos. Mas a gente vai entender que o mecanismo de formação de edema, ele é diferente de acordo com a causa que a gente está identificando. Então, vamos entender isso aqui de novo. Ó. Aqui está representando um vaso em condições de normalidade. Células endoteliais que revestem os vasos sanguíneos. E aqui de amarelinho está representando as proteínas plasmáticas. Albumina, né? Principalmente a albumina. Então, é aquilo que a gente estava mencionando naquela hora. Em condições de normalidade, a pressão hidrostática manda o plasma para fora, a pressão oncótica devolve o plasma para dentro. Não é na mesma proporção, mas o restante, o remanescente que fica ali, os nossos vasos linfáticos drenam. Uma coisa que é muito importante é que, para que a pressão oncótica ou coloidosmótica funcione, a gente obrigatoriamente depende do nível de albumina, de uma quantidade ideal de proteínas plasmáticas. Então, em condições ideais, em quantidades adequadas de albumina, eu mando o plasma para fora, a pressão oncótica devolve o plasma para dentro em condições adequadas, se eu tenho ali as proteínas plasmáticas, e o resto é drenado
pelos nossos vasos linfáticos. Vamos dar alguns exemplos que podem Lá atrás você acontecer. tinha falado de retenção de sódio. Quanto menos sódio a gente tem no nosso corpo, menos edema a gente Que o só, não, quanto mais sódio a gente tem no nosso mais corpo, edema. mais edema a Mas gente que tem. eu tava vendo que o fisiculturista, quando chegou uma semana antes do treino, eles diminuem muito o sal e aumentam muito a quantidade de água pra, tipo, secar mesmo. Exatamente, para chegar naquele peso adequado. No dia da apresentação deles, eles comem coisa com muito sal. Pra inchar o músculo. Eu vi que a gente diminuía e aumentava o número de água. Por isso que eu Falar de perguntei novo que o eu achava- negócio, né? Hã? Pegar de novo. Mas não é pompa aquilo não, gente. É, você está precisando orar, viu? Vocês estão precisando orar. Aqui, gente, vamos voltar. Deixar o Danilo ali cuidando da janela. Tá bem de frente? O plasma, que é extravasado, ele pode ter composições diferentes, concordam? A gente tem um plasma altamente proteico, que é classificado em exudato. E a gente tem um plasma com pequenas quantidades de proteínas plasmáticas, que ele é classificado como transudato. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Quando a gente tem um plasma... Professor, é um rolo. É o roubo, agora eu vi. Não é o ovo? É o melhor Mas parece um ovo. Eu ainda não consegui entender uma coisa. Calma. Agora eu tô Por até mais que tranquila. Por que a proteína interfere na pressão colo-2 vai ficar para ser de fora para dentro? E a proteína tá Porque dentro. ela puxa. A albumina, ela puxa o plasma de fora para dentro. É como se ela sugasse aquele plasma. Se eu não tenho albumina ali, ela não vai puxar, tá? Então aqui, ó, só pra gente ver a diferença desse conteúdo que está sendo extravasado. Um conteúdo pobre em proteínas plasmáticas, ele é chamado de transudato. E um conteúdo rico em proteínas plasmáticas, ele é chamado de exudato, que é o que acontece na resposta inflamatória. Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente trabalhar com situações hipotéticas que podem acontecer o edema. Homeostasia ali, ó. Então em condições de homeostasia, o que nós temos? Olha a quantidade de proteínas plasmáticas em condições adequadas. A pressão hidrostática, ela está mandando o plasma de dentro para fora. E a pressão coloidosmótica, ela está devolvendo o plasma para dentro, certo? Que é aquele exemplozinho que a gente falou. Pressão hidrostática manda para fora, pressão coloidosmótica devolve quanto? 85%. Sobram 15%. Que vão ser drenados pelos nossos vasos linfáticos. Então, em condições normais, a gente não tem edema sendo formado. Vamos pensar por quê? Porque nós temos vasos linfáticos que estão drenando esse excedente. Já que as resultantes das pressões ali não é zero, já que a pressão hidrostática ela sempre manda mais do que a gente consegue devolver. Então, em homeostasia, a gente não tem edema porque a gente tem os nossos vasos linfáticos drenando. Vamos pensar aqui numa condição de aumento da pressão hidrostática. É aquele exemplozinho que a gente deu. Aumentou a pressão hidrostática. A gente só está falando de pressão hidrostática. Coloidosmótica se manteve normal. Por quê? A quantidade de proteínas plasmáticas ela está adequada. Aumentou a pressão hidrostática, ao invés de mandar 100%, a gente está mandando 150%. Quanto que vai ser devolvido? 85. Agora façam as contas para mim não dar onde deu. 150 menos 85, 65? 65. Os nossos vasos linfáticos vão continuar drenando 15%. Sobra quanto? 50. E esses 50% vão ficar ali acumulados no plasma, ficar acumulados ali no interstício. E é isso que vai gerar edema. que sobra? É só isso. Então vamos pensar. Então, ao invés de mandar 100, mandei 150. Certo? Quanto que eu sempre vou conseguir devolver?
Em condições normais, 85. Então, 150 menos 85 dá 65. Certo? Desses 65, geralmente, os nossos vasos linfáticos, eles conseguem drenar 15. Então, 65 menos 15, eu já estou contando que o vaso vai drenar. Sobra 50% de plasma que não está indo para lugar nenhum. Não está sendo drenado pelos vasos linfáticos, não está retornando para os vasos sanguíneos. Então, é isso ali que vai gerar uma condição de edema, certo? Em condições de pressão hidrostática aumentada, o sistema linfático não consegue drenar todo o líquido absorvido, gera edema. Olha um outro exemplo agora. Agora o contrário, não é a pressão hidrostática que está aumentada. A pressão oncótica ela está reduzida, ela está diminuída. A gente já vai citar alguns exemplos em que isso pode acontecer. Lembra da quantidade de proteínas que a gente tinha lá em homeostasia? Era mais ou menos que isso? Mais. Então significa que as nossas proteínas plasmáticas elas estão diminuídas, certo? Já adiantando o que tem lá no final dos slides, em que condições eu posso ter uma redução de proteínas plasmáticas? Se eu estou excretando muito, ou se eu estou com problema na produção. Quem produz proteínas plasmáticas? Fígado. Paciente que tem cirrose no fígado, ele não tem um problema no fígado? O fígado dele vai conseguir produzir a quantidade de albumina necessária? Vai reduzir. Uma condição de desnutrição. Então, aqui vocês citaram os principais exemplos. Problemas hepáticos, problemas de desnutrição e problemas renais. O Thiago tinha falado sobre uma excreção excessiva. Se eu estou excretando mais proteína na urina do que deveria ser excretado, o fígado está produzindo normal, mas estou excretando muito mais que deveria. O que vai acontecer? De qualquer forma, a gente vai reduzir a proteína plasmática. Cancela essa aula, professor. Já descobriu se é um rodo mesmo? É um rodo. Não, isso é sério? De socorro ali pendurado lá de fora? E aí? Transudato. Porque o líquido que se eu já tenho pouquíssimas quantidades de proteína dentro do vaso, o que está extravasando vai ser bem pobre em proteínas plasmáticas. Professora, a proteína é grande, não é? Ou a molécula pequena é grande? Não, é relativamente pois grande. Ela está passando para ser excretada, por exemplo, na última coisa, até porque é um defeito no rim, né? Sim. Então a pessoa de hemodiálise e tal pode estar perdendo o rim. Sim, sim. Aí no caso, entra só hepático, tem desnutrição, pode entrar para uma renal. Sim, com toda certeza. Então, em que condições, uma pessoa que tem problema renal, gente, é muito comum ela ter edema, tá? Uma pessoa que tem problema hepático, ela é muito comum ela ter edema. E aí, o que se explica isso? Qual que é o mecanismo que explica o edema em uma pessoa que tem problema renal ou hepático? Redução da pressão oncótica por conta da diminuição das proteínas plasmáticas. Então, são mecanismos diferentes que vão gerar edema. Então, neste caso aqui, dentro daquele exemplo que a gente deu, a pressão hidrostática está aumentada? Não, ele está mandando 100%, ok? Só que ao invés de devolver 85%, a gente está devolvendo 50%. Quanto que os nossos vasos vão drenar? 15, 100 menos 50, 50%. Vasos drenam 15, sobra 35%. Então, é 35% de líquido que está ficando ali no meu espaço extravascular e que não está tendo nenhum destino. Essa prova se você de matemática, né? Né? Fala pro Vinícius, tô muito curtinha pra você. Professor do céu, Você coloca. jamais. Aí eu não vou, porque vocês vão pedir calculadora, né? Vou pedir pegar o celular pra fazer conta, porque matemática da minha geração também, né? Da nossa geração, não estou me comparando com vocês, assim. Que tudo é na conta, né? Você vai no supermercado ali, o negócio dá R$20, a pessoa põe 100 menos 20 e faz na calculadora. Então, a geração de vocês, ela é assim, né? É falta de cobrar. Falta de confiança, não, né? Falta de Mas é terapia. porque eu entendo, né? Se faltar, vai descontar do salário deles do caixa. Não, mas tem umas contas que não dá. Eu falei, mas eu faria essa
Pode falar. Quando tem pouca proteína, quando a proteína não é muito, mas a pressão hidrostática não é exatamente. Não, a pressão hidrostática é quando eu aumento muito o fluxo de sangue dentro desse vaso e a pressão de mandar ela fica maior. Mas ela não tem relação nenhuma com a quantidade de proteínas plasmáticas, tá? A relação que a gente tem é só para a pressão oncótica. Então, neste caso aqui, gente, o defeito ela está na pressão oncótica que está reduzida por conta da redução de proteínas plasmáticas. Vamos agora com outro exemplo. Vamos supor que alguém aqui já viu linfedema de pós-câncer de mama? Eu já vi linfedema, mas pós-câncer não. Já vem fedendo na história toda, não. Então vamos pensar num caso que é como câncer de mama. A mulher teve câncer de mama, teve que fazer mastectomia, fez uma mastectomia radical com esvaziamento ganglionar e é normal, é super comum que toda pessoa que tenha feito uma mastectomia, que tenha feito esvaziamento de linfonodos, ela tenha linfedema. Então vamos supor que o caso de câncer de mama seja à direita. Você vai ver o braço dela que é direito super inchado. Qual que é a condição que vai explicar isso? Seria uma pressão hidrostática aumentada? Seria uma pressão coloidosmótica diminuída? A drenagem. Lembra dos 15%? Que naturalmente os nossos vasos linfáticos drenam? Neste caso, 0%. Então, estes 15% não estariam sendo drenados. Então, em condições normais, não fica sempre 15% ali para ser drenado pelos vasos linfáticos? No caso desse exemplo que a gente está dando, a mulher removeu todos os linfonodos, ela fez esvaziamento ganglionar. Então, ela removeu a região que faz essa drenagem. Por isso que uma mulher que tem linfedema pós-mastectomia, ela tem um caso, gente, eterno. É uma condição super crônica. Ela vai fazer tratamento, ela vai fazer aquelas bombas de sucção, vai fazer drenagem linfática, vai melhorar muito a qualidade de vida dela. Mas isso é um problema que ela vai ter para o resto da vida. Por quê? A região que faz aquela drenagem, a região que faz a drenagem daquela região foi removida. Qual que é o objetivo da drenagem linfática, por exemplo, quando a pessoa faz uma drenagem linfática? Levar aquele líquido para outras regiões que ainda foram preservadas. Então, por exemplo, neste caso da mulher, ela faz geralmente remoção dos linfonodos axilares. Aqui, ó, supraclavicular, a gente também tem vários linfonodos. Então, geralmente esse líquido, através da drenagem linfática, ele pode ser empurrado para outras regiões que vão drenar esse excedente, como por exemplo aqui na clavícula, região abdominal. São várias as regiões de linfonodos. Então aqui é uma outra situação que pode acontecer. Peraí, só um minutinho, né? Nesse caso, mesmo ela passando por uma recuperação na retina, ele vai voltar normalmente? Ou não? Como assim? Retirar o quê? Não vai retirar o edema dela? Ele fica se acumulando ali constantemente. Então, quando a então gente está mesmo falando é do ela- linfonodo. Por que faz o esvaziamento de linfonodo, sendo que isso é algo, gente, muito difícil para a mulher depois conseguir ter uma boa qualidade de vida sem esses linfonodos, para evitar metástases. Então, o linfonodo, ele é removido, na grande maioria das vezes, para evitar metástases. Então, é preferível, né, que ela remova esses linfonodos do que esses linfonodos tenham a possibilidade de espalhar este câncer para outras regiões. Só que aí ela removeu. Aquilo ali, todo dia vai sendo acumulado líquido. Então, a pessoa que tem câncer de mama, ela precisa fazer tratamento até quando? Pro resto da vida. Sempre. Então, existem tratamentos que vão melhorar muito a qualidade de vida dessa mulher, que às vezes isso não vai nem ser perceptível, mas que ela está fazendo alguma coisa, ela está fazendo. Que ela precisa levar este líquido para outra região, para ser naturalmente drenado. Tá? Pode falar, Dana. Eu não sei se você pode usar como exemplo, mas para outra solução, a gente poderia falar da elefantismo? Outro exemplo super importantíssimo. Então, elefantíase, gente, também é um exemplo
de mecanismo que a gente vê de alteração dos vasos linfáticos. Então, na elefantíase é o mesmo exemplo aqui que a gente está falando do caso do câncer de mama. A gente tem o quê? Uma inflamação dos vasos linfáticos. Então, esses vasos linfáticos, eles não vão conseguir desempenhar a sua função, que é drenar esse remanescente de líquido. Então, na obstrução do sistema linfático, a Dana deu um exemplo de elefantíase, que é até uma imagem aqui. Em casos de neoplasias, onde a gente precisa remover linfonodos, é aquele mesmo mecanismo. 100% está mandando para fora, quanto que está devolvendo? 85%, porque a gente não está tendo nenhuma alteração em pressão hidrostática e nem pressão coloidosmótica. Quantidade de proteínas aqui está adequada? Tá, então vai devolver os 85%. Sobra 15%, só que agora, olha aqui o problema, está nos linfonodos. Então, esses linfonodos não drenando este excedente de líquido, a gente vai ter ali um acúmulo de líquido nessa região. Ok? E aí, essa aqui a gente já falou muito lá na inflamação. Por que a inflamação gera edema? Relembrem isso comigo. Então, olhem aqui, olha o exemplo que a gente tem, ó. Tem uma vasoconstrição bem transitória, né, passageira. Aumenta o fluxo de sangue, porque a gente precisa recrutar a célula de defesa. Então, a gente tem que aumentar o fluxo sanguíneo. Aumentou o fluxo de sangue, aumentou ali a pressão de dentro do vaso. O que vai acontecer à medida que esse processo vai acontecendo? As células de defesa, tanto os glóbulos brancos quanto os glóbulos vermelhos, vão começar a se direcionar ali para a margem. E vão começar a ter um íntimo contato com a parede desses vasos, com as células endoteliais. E aqui a gente está representando o quê? Que as células endoteliais as células de defesa, os leucócitos, eles estão machucando as células endoteliais. E isso é que vai favorecer o que a gente fala de permeabilidade vascular aumentada. Lesando essas células endoteliais, entendem como fica fácil atravessar plasma e proteínas plasmáticas? Então, extravasando aquele plasma que é riquíssimo em proteínas plasmáticas, a gente tem um edema do tipo exudato. Então, é um outro exemplo que a gente também pode relacionar. Então, esses edemas, eles podem ser tanto arteriolares quanto venulares, né? Um exemplo de edema muito comum, por exemplo, na gestação. O que acontece? Por que a mulher ela fica muito inchada quando ela está grávida, principalmente ali no avançar da gravidez? Principalmente membros inferiores, extremidades. Lembra que a gente vai tendo compressão? Então, conforme a barriga vai aumentando ali, ela vai comprimindo ali veias cavas, vai dificultando o retorno venoso. Então, é muito comum, principalmente no final da gestação, a gente ter edema em gestantes em membros inferiores, por conta dessa compressão que a gente tem em veias inferiores ali, por conta da gravidez. Quais são as consequências, gente, que a gente pode ter mediante a esse edema? Uma das consequências, a gente vai citar duas que são as mais graves e mais importantes. Edema pulmonar e edema cerebral. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar que a gente tem uma condição de extravasamento de líquido no pulmão. Como que isso vai prejudicar o funcionamento? Se eu tenho uma grande quantidade de líquido ali entre os meus alvéolos pulmonares, a troca gasosa ela vai se dar da maneira como se deveria? Então, isso não vai... O acúmulo de líquido nos septos alveolares, em torno dos capilares, não vai impedir a difusão de oxigênio. E além de impedir essas trocas gasosas, a gente vai facilitar muito a infecção. Porque ali a gente tem um ambiente muito favorável à infecção bacteriana. Por isso que edema pulmonar, olha aqui um exemplozinho que a gente dá. Líquido se acumulando aqui nessas regiões pulmonares, vai impedir, dificultar as trocas gasosas e vai favorecer muito a infecção bacteriana. E outra complicação muito séria também que a gente tem para o edema é o edema cerebral. O pulmão ele ainda tem uma capacidade elástica de se distender. O cérebro a gente não tem.
cérebro, né, a nossa calota craniana ali é uma região super rígida que não tem capacidade de envolver aquele líquido ali e de deixar aquele líquido ali acumulando sem trazer maiores complicações. Então, o edema cerebral ele tem alto risco de morte porque aumenta muito a pressão intracraniana. O cérebro ele não dispõe de drenagem linfática, a calota craniana é muito rígida. Essa substância cerebral pode herniar-se, principalmente ali através de região de forame magno. E essa substância ela pode comprimir ali o fornecimento vascular à região como um todo. Edema pulmonar, edema cerebral, que são duas situações bem complexas, mas nós também temos os edemas generalizados. Esses edemas generalizados, a gente vai ter aumento de líquido em muitos ou em todos os órgãos, predominantemente em regiões subcutâneas, muito grave em região de pés, tornozelos e pernas, face e região periorbitária também são muito comuns. Vamos pensar em causas para edemas que podem acometer de forma sistêmica em vários órgãos. Redução da pressão oncótica, que é o que a gente estava mencionando, que vocês já me adiantaram em alguns exemplos que a gente pode ter. Ó. Desnutrição, Priscila mencionou aqui o exemplo da desnutrição. Nós mencionamos aqui exemplos de patologias hepáticas e patologias a nível renal, né? Onde a gente vai ter ali ou pouca produção de proteína plasmática, quando a gente dá o exemplo de problemas hepáticos, ou quando a gente vai ter muita excreção dessas proteínas plasmáticas, quando a gente fala em problemas renais. Algumas lesões também gastrointestinais podem ser consideradas como alguns exemplos, e todos esses exemplos, gente, têm o mesmo mecanismo em comum. Vai reduzir a pressão, vai reduzir a quantidade de proteínas plasmáticas. Reduzindo a quantidade de proteínas plasmáticas, a gente obrigatoriamente diminui a pressão oncótica. O lúpus não poderia ser um exemplo, não, né? Então você pode fazer o chá? O lúpus? Não. Então aqui aquele mesmo esqueminha que a gente já mencionou aqui. Então a gente diminui a quantidade de proteínas plasmáticas. Aquela pressão oncótica ela não vai funcionar como deveria. A gente vai diminuir a capacidade de puxar aquele plasma de fora do vaso para o meio intravascular. E em consequência disso, a gente vai gerar edema. Professora, e nesse caso, se diminuísse a pressão oncótica, seria um transudado? Sim, porque se eu tenho ali poucas proteínas plasmáticas dentro do vaso já, a partir do momento que aquilo está extravasando, obrigatoriamente esse líquido que está sendo extravasado, ele já vai ter baixo teor de proteínas plasmáticas, então vai ser do tipo transudado. Insuficiência cardíaca, gente, a mesma coisa que a gente relacionava para hiperemia, a gente também vai relacionar para edema. Porque concordam que a hiperemia ela está associada a um edema? Então, se eu tenho uma insuficiência cardíaca à esquerda, a gente não já mencionou que a gente teria uma hiperemia em pulmão? Edema da mesma forma, gente. Onde vai acontecer edema? No pulmão. Por quê? Vai aumentar ali o fluxo de sangue na região anterior. Porque a insuficiência cardíaca à esquerda, o ventrículo esquerdo, ele está com dificuldade em bombear esse sangue ali para a artéria aorta. Então, se esse sangue ele está com um fluxo bem mais diminuído, com uma dificuldade em ir para a aorta, ele vai começar a se acumular em região pulmonar. Então, gerando uma hiperemia e, em consequência disso, também gerando um edema pulmonar. E da mesma forma que uma insuficiência cardíaca à direita gera uma hiperemia sistêmica, é comum também que ela vá gerar um edema sistêmico. E por fim, as doenças renais que estão relacionadas ali com diminuição da excreção de sódio e de água, perda de albumina na urina, que é o que a gente reconhece como proteinúria. E os problemas renais, elas são causas muito comuns de edemas generalizados, porque a gente está eliminando ali muitas proteínas na urina, a gente está aumentando ali aquela proporção de sódio, isso vai acumular, vai reter muito líquido, e
isso vai culminar com a nasálica. Cirrose hepática, a gente já mencionou. Por que a cirrose, gente, pode gerar edema? Porque o fígado ele é responsável pela produção de proteínas plasmáticas. Um fígado com cirrose não vai desempenhar as suas funções como deveria. Então, a gente não vai estar tendo produção ali de albumina. Não tendo produção de albumina, há uma falha ali no mecanismo vai haver uma redução na pressão oncótica e isso vai culminar com edema. E aí, para finalizar, pode, quem Posso fala? falar também que o fígado vai ficar mais rígido, tipo, pressionar a Também, portal, né? também, porque em condição de cirrose, a gente vai ter a substituição daquele parênquima hepático por um tecido fibroso, um tecido colagenoso, um tecido fibrótico, que, como o Thales mencionou, vai dar um aspecto ali mais rígido para o órgão. Gente, nós podemos ter acúmulo, né? A gente pode ter aumento de volume ali por outras situações que não são edema. E aí, para isso, a gente tem um teste que é chamado de cacifo, né? Teste do cacifo, ou sinal de cacifo, que é um teste para a gente verificar de fato se esse acúmulo ali na região ele se trata de um edema. Então, a gente faz ali uma compressão com o polegar mesmo. E aí, olha como que fica o resultado positivo. A gente vê ali o buraquinho mesmo que forma. E aí, devagarzinho, depois ele vai voltando. Mas se de fato formar essa depressão aqui, ó, a gente considera esse teste como positivo. Finalizamos? Dúvidas? Finalizei na hora? Exatamente, foi 4 horas. Dúvidas? Tranquilo? Agora vocês vão sair, vão embora e vão olhar lá para ver o que está acontecendo ali. A dúvida que